Nós leremos a partir do versículo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do verso 6. O cântico das mulheres indigna a Saul. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Agora, versículo 28, irmãos. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Oremos, irmãos. Senhor Deus, tua palavra foi lida, que teu Santo Espírito, ó Deus, assim como utilizou os servos, ó Pai, utilize esse teu servo agora para a transmissão da tua mensagem, Senhor. Abençoe a tua igreja, abra os corações e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós que gostamos de esportes coletivos, gostamos de jogos, estamos acostumados com os gritos da torcida, com os cânticos da torcida e com as músicas, né? Algumas delas são impróprias para um crente cantar, mas elas são músicas que ficam na cabeça. Se você ouvir, daqui a pouco você está falando ela. Algumas são contagiantes, outras provocam o adversário. E eu lembro-me, quando era criança, meu time ele era o time do Periquito. Mas aí tinha a torcida do São Paulo, do Santos, do Corinthians, que começaram a provocar e chamar a torcida de porco. E a melhor solução que o time teve, a torcida teve, foi aceitar o apelido, e hoje a torcida canta, né? Com tranquilidade, com alegria. Diferente da torcida do Corinthians, que não aceitaram o apelido de Gambá, né? Eles são denominados um bando de loucos, né? E por aí vai. O time do Liverpool, a torcida do Liverpool, eles têm um cântico que eles cantam maravilhoso: você nunca caminhará sozinho. Na Copa do Mundo aqui no Brasil, os argentinos chegaram com uma música provocativa para provocar os brasileiros. Talvez vocês vão se lembrar: Brasil, me diz como se sente, né? Como você se sente. E aí eles faziam uma apologia a Maradona ser maior que o Pelé e o Messi e os craques argentinos. E o Brasil, prontamente, já com uma música praticamente pronta, começaram a responder com uma música chamada 1000 Gols, também fazendo uma apologia a Pelé, que é o único que tinha 1000 gols na carreira, e também em decadência da carreira, né, do uso do Maradona com as drogas, né? Então, e aquilo foi provocativo.
Tem um time inglês chamado West Ham, né, de Londres, um time pequeno, sempre perde lá, a maioria dos jogos eles perdem em casa. E é interessante que um dos cânticos deles é assim: vocês não estão fazendo nada do que os outros não fazem, nós estamos acostumados, o que vocês estão fazendo todo mundo faz. Isso é, nós perdemos mesmo, né? Então a música que eles cantam em depreciação ao próprio time, porque eles já estavam acostumados. E aqui, no texto que nós lemos, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui diante de Davi voltando após lograr êxito de uma batalha contra os filisteus. E quem nós temos aqui? A torcida feminina. Né? Seria a SAF lá de Israel, botando para quebrar aqui, cantando como nunca. As mulheres de Israel, uma torcida pela vitória de Davi. E ao mesmo tempo que ela enaltece Davi, ela enfurece a Saul, que era o rei. Davi era o soldado. E aí, Davi passa o quê? A odiar o ungido do Senhor. Ele se enfurece contra o ungido do Senhor. Então, nós paramos 15 dias atrás, onde Davi havia vencido Golias. Posteriormente, nós vamos falar da amizade de Davi com Jonatas, o filho de Saul. Mas hoje nós vamos se ater ao perigo, né? Davi se tornou popular. Ele se tornou popular, e a popularidade perigosa. Por quê? Porque ele causou inveja nas pessoas, causou inveja no rei, e o rei passou a odiá-lo. Então, e como Davi reagiu aos perigos enfrentados? Primeiro ponto que nós vamos ver é as consequências de ser popular. A paranoia de Saul. Saul, imediatamente, logo após a vitória de Golias, no capítulo anterior, se você ler 17, versículos 55 a 58, ele pergunta: mas quem é este que venceu Golias? Sendo que Davi convivia dentro da casa de Saul, tocando, dedilhando a harpa, quando o espírito enviado da parte de Deus o atormentava. Então, ele vivia uma paranoia. E após a vitória de Golias, Saul fez com que Davi viesse trabalhar em tempo integral na casa dele, no palácio do rei. Sucedeu, versículos 6 e 7, porém, que vindo Saul, seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Isso é, a torcida guardou os seus maiores aplausos para Davi. Isso não agradou o rei inseguro. E o versículo 9 diz assim: daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Alguns irmãos usam esse texto para justificar a dança no culto. E não tem nada a ver com culto aqui. Nós estamos falando da vida cotidiana. A dança é algo que não pode fazer no culto, eles querem fazer no culto. E o que você pode fazer lá fora, você não faz. Aqui era a vida cotidiana. Eles estavam ali na chegada do exército que tinha vencido os filisteus, dançando, cantando. E aí eles querem colocar dança no culto. Não, o culto não cabe dança. Esse versículo não está falando de dança no culto, está falando de dança na vida cotidiana. Passou no vestibular? Pode dançar. Passou no concurso? Pode fazer a dancinha da vitória lá. Fica feliz. Não tem problema. Aqui não pode. No culto. Esse culto é um culto para Deus. Ele é vertical. É um culto voltado para Deus e não para chamar a atenção do homem. Não é. Em Êxodo, nós temos uma passagem parecida e interessante. Em Êxodo 15, de 20 a 21, diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás delas com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. A diferença é que a música aqui de Miriam foi o quê? Para exaltar o Senhor. E aqui no caso das mulheres de Israel, na volta de Davi, o Senhor não é nem mencionado.
O Senhor não é o que está acontecendo aqui, a exaltação do homem, a exaltação de Saul e em especial de Davi. O Senhor nessa música, nesse cântico aqui, não é nem mencionado. O Salmo 146 nos ensina: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. No entanto, Davi não queria usurpar o trono. Ele foi trabalhar no palácio, ele foi servir o rei. E o rei, atormentado, que rei que anda com uma lança, né? O rei anda com um cetro, mas o rei Saul andava com uma lança. E o rei Saul tentou encravar Davi na parede. Davi passou de herói público para inimigo número 1 de Saul. E o ciúme de Saul fez com que ele tivesse Davi como uma ameaça. Uma ameaça. Irmãos, isso é fácil acontecer com nós. É fácil nós darmos vazão, nos sentirmos ameaçados, ou quando alguém prospera, ou quando alguém está fazendo algo bom, quando alguém... Por quê? Porque o nosso coração é mau, nosso coração é ruim. Quando alguém sobressai, ou quando alguém elogia um terceiro, você fica com bronca daquele. Ou, às vezes, você implica que a pessoa fez alguma coisa contra você e não fez nada. E aí você já quer uma distância daquela pessoa. É fácil nós darmos vazão ao pecado. Nós precisamos vigiar os nossos corações. O problema de Saul não era com as pessoas, não era com Davi, era com o próprio Deus. Era com o próprio Deus. Queridos, precisamos tratar os nossos problemas. O problema de Saul era com o ungido do Senhor. Ele sabia que Davi era um ungido, ele sabia que o Espírito já não estava mais com ele. E a partir daí Saul começa muitas tentativas para matar o ungido do Senhor. Versículo 12 diz assim: Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Saul podia ver a lealdade das pessoas se mudando dele para Davi. O próprio filho, que nós vamos falar posteriormente, Jonatas, deu a capa. O herdeiro natural do trono seria quem? Jonatas. Jonatas deu a capa para Davi. Jonatas reconheceu a autoridade em Davi. E a semelhança de Jesus, meus irmãos, o ungido veio para quê? Eu vim para trazer divisão, eu vim para trazer espada entre pai e filho. O que está acontecendo aqui? O ungido do Senhor dividindo pai e filho, atrapalhando a semelhança de Cristo. Davi é um tipo de Cristo, o ungido de Deus. Saul então continua a enviar a Davi manobras militares, porque na esperança de que em uma dessas batalhas ele vai morrer. Você continua na frente, está indo bem? Vamos, vai na frente. A intenção de Saul é matar Davi. E por onde Davi vai, o Senhor vai com ele, e ele é abençoado, e ele logra êxito, e o ódio de Saul aumenta. E aí, Saul já tinha oferecido, quem matasse o gigante Golias ia se casar, mas ele não cumpriu ainda. Então ele oferece Merabe, a filha mais velha, como esposa. Mas ele falou assim, olha, Davi, nós estamos vendo aí tudo, mas prova lá. Prova mais uma vez que você é bom mesmo. Vai lá, guerreia com os filisteus mais uma vez e ganha essa batalha. E aí eu te entrego minha filha, a filha Merabe. Versículo 17 diz assim: em vez de matá-lo, eu mesmo vou enviá-lo aos filisteus e ele os matarão. E aí o versículo 19: Merabe foi dada por mulher a Adriel, o Meloatita. Que isso? O rei não consegue cumprir sua palavra. Ele não consegue cumprir. E Davi vai logrando êxito. Vai vencendo as batalhas contra os filisteus. Quando Saul descobriu que a sua filha mais nova, Mical, tinha uma queda por Davi, e provavelmente recíproca, ele a ofereceu a Davi como um laço. A palavra laço aqui no Antigo Testamento, a gente pode entender como
uma forma de levar a pessoa à idolatria. É esse o significado de laço. Então o que ele faz? Para cair nas mãos dos filisteus, um laço para cair nas mãos dos filisteus novamente. Olha o que o pecado faz conosco e fez com Saul. Olha só, ele se alegra que Mical ama Davi, o texto diz que ela amava Davi, ele se alegra disso e usa isso como artifício para que ele vá na frente de batalha e morra. É isso que o pecado está fazendo com Saul. Algo grotesco, porque assim ele vai usar isso contra Davi. Assim como com Jesus tentaram de todos os jeitos armar um laço contra ele. E é isso que Saul está fazendo agora. E aí ele propôs um dote apropriado. Você vai, mas você vai lá e vai matar 100 filisteus e cortar 100 prepúcios e trazer as provas. Esse texto é um texto talvez complicado aí para você ler com as crianças, mas depois você explica para ele o que é a circuncisão, né? A melhor maneira de você explicar para os seus filhos o que é a circuncisão. E foi isso que Saul pediu de Davi. Davi já era odiado pelos filisteus. E Saul pensou, agora ele não escapa, vai ter que matar 100 filisteus. Vai ter que trazer 100 prepúcios como prova. No entanto, o que Davi fez? Davi foi lá, matou 200 filisteus. Ele circuncidou os 200 e trouxe, aí eu não sei, né, uma caixinha de presente para Saul, um saquinho, como é que ele fez ali, né? Ele chegou lá e, rei, o dobro do que você pediu está aqui, está na sua mão. Davi se tornou genro de Saul. Versículos 28 e 29, né, diz assim, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, sua filha, o amava. Então Saul temeu ainda mais Davi. E continuamente foi o seu inimigo. E a partir daí não parou as tentativas de Saul matar a Davi. Ele foi livre com a ajuda de Jonatas, né? Aí já entrando no capítulo 19. Saul colocou, é como se ele tivesse colocado um alvo em Davi, para que ele fosse morto, que ele fosse atingido. Jonatas, amigo, foi lá, avisou Davi as intenções do pai dele e tentou convencer o pai também, intercedeu ao pai para que ele não matasse Davi. Então Saul atendeu a voz de Jonatas, versículos 6 e 7 já do capítulo 19. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como antes. Isso é, então momentaneamente, Davi voltou para o palácio do rei e Saul retirou o alvo que havia colocado nele. Mas aí o espírito da parte de Deus atormentou novamente Saul. E aí Davi foi lá dedilhar a harpa. E estava lá dedilhando a harpa. E dos versos 8 aos versos 10 do capítulo 19 diz que Davi, né, voltou à batalha mais uma vez, foi bem sucedido. Voltou a Saul novamente, que estava atormentado. Saul convocou ele para tocar a harpa, porque estava atormentado. Davi foi disposto, como sempre, pronto para dedilhar sua harpa. Enquanto ele dedilhava, Saul pegou a lança e procurou encravar novamente Davi na parede. Porém, ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou, né? A pergunta que nós deveríamos ter feito, né, antes, por que Davi não fugiu antes? Por que ele voltou lá para casa de Saul, sendo que Saul já tentou encravar na parede? Imagina, ele deve ter pensado como todo mundo pensa, Saul é assim mesmo, ele é assim, ele fica tentando, ele fica andando com uma lança para cima e para baixo, ele é assim mesmo, gente. Provavelmente, só que dessa vez aqui ele fugiu, ele foi embora, ele não ficou. E aí ele foi salvo pela filha de Saul, pela sua esposa Mical.
versículo 12, o capítulo 19, né? Esse trecho está entre o versículo 11 e 17. Diz assim: então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Davi então foi para casa da sua mulher, foi para sua casa com a sua mulher e falou: amanhã pela manhã eu vou fugir. Ela falou: não, eu conheço meu pai, é melhor você fugir agora, porque se você esperar até amanhã você vai morrer. Dito e feito. Se ele não tivesse ouvido a sua esposa, Saul enviou pela manhã guardas para matar a Davi. E aí ela fingiu que tinha alguém deitado na cama lá e disse ao pai que foi obrigada por Davi a fingir que Davi estava lá. E enganou os guardas com isso, que deu tempo para que Davi fugisse de Saul. Então Saul foi salvo por Jonas, foi salvo por Mical, foi salvo pelo Espírito Santo. Então ele saindo daí, ele vai procurar o profeta Samuel. Davi foi a Samuel para pedir conselhos. Quando Saul soube que Davi estava com Samuel, já enviou seus guardas para buscá-lo. Ele enviou 3 tropas. E quando as tropas chegavam lá, no mesmo lugar, aconteceu a mesma coisa com elas. O Espírito de Deus se apoderou deles e eles começaram o quê? A profetizar. Eles começaram a profetizar. E finalmente, aconteceu com as 3. Saul, foi o próprio Saul para buscar Davi. E o Espírito de Deus veio até Saul e ele também profetizou até chegar a Naiote. Então nós vemos o quê? O Espírito de Deus protegendo mais uma vez a Davi. 2 vezes ele se esquivou da lança, isso é, ele saiu de ser encravado por uma lança. Ele foi salvo uma vez por Jonatas, foi salvo uma vez por Mical, salvo pelo Espírito. Todas as perseguições, percalços, só serviram para quê? Para elevar o nome do ungido do Senhor. Esse é o texto de hoje, meus irmãos. O que nós podemos tirar para as nossas vidas, aplicações práticas para o dia a dia, para que nós levemos juntos e com a ajuda do Espírito Santo, lutemos contra as adversidades, contra a hostilidade, contra aqueles que vêm contra nós. Essa passagem revela um grande contraste, né? Saul, consumido pelo ciúme, pela inveja, e Davi, que continuou a servir o rei e honrar a Deus. A passagem serve como um aviso para o ciúme, um aviso para a inveja. Mas também tem outras coisas que o texto nos ensina. Como lidar com os adversários em nossas próprias vidas. Primeiro, como nós reagiremos à ameaça dos outros quando nós somos ameaçados? Saul optou por ser vingativo. Davi confiou no Senhor. Temos a mesma escolha diante de nós. Pense nas diferentes maneiras, os diferentes desafios que você tem no seu dia a dia. Saul sabia que o Senhor era com Davi. Então ele decidiu brigar. Mas ele não era com Davi que ele estava brigando. Quando ele decidiu brigar com Davi, na verdade ele estava brigando com o próprio Deus. Ele decidiu brigar com Deus. Citando um pastor amigo meu, Milton Júnior, ele diz assim: não há neutralidade, ou você está com Deus ou você está contra Deus. Há crente que acha que pode se aproveitar, por exemplo, da pretensa sabedoria desse mundo sem julgar as coisas pelo crivo da Escritura. Nós podemos sim, nós podemos aproveitar da tecnologia, de muitas coisas boas, mas sempre com o crivo da Escritura, colocando a Escritura diante da palavra, avaliando aquilo que é verdade e aquilo que está contra Deus. E se tiver contra Deus, nós rejeitamos. Nós não vamos comprar coisa desse mundo, nenhuma ideologia deste mundo, porque este mundo que rejeita Deus e quer ganhar os nossos corações. Nós, como cristãos fiéis a Deus, tementes a Deus, não devemos comprar as ideologias desse mundo. Nós devemos lutar, rejeitá-las no crivo da palavra. A palavra é a nossa regra de fé e prática. É ela que vai dizer se é verdade ou não, se está certo, se está errado. Você pode lutar, você pode se tornar como aqueles que nos atacam. Você pode ser caluniador, agressivo. Davi poderia ter atirado uma pedra na orelha de Saul só para ele lembrar, de Golias. Você vai continuar mesmo me perseguindo?
Davi agiu com prudência, à semelhança do nosso Senhor Jesus. Davi, ele sofreu, Davi foi difamado, Davi teve a chance de matar Saul. Nós veremos para frente. E não fez. Mas Davi, ele pecou, ele era um pecador. Davi não era o ungido que o povo esperava. Ele, um dia, para conquistar uma mulher que ele se interessou, que ele amou, ele usou os mesmos artifícios, as mesmas táticas de Saul. O que ele fez? Ele enviou Urias à frente de batalha para que ele morresse e para que ele pudesse cometer o pecado, entre aspas, tranquilamente. Você pode continuar fazendo o que é certo, sem se importar com o que os outros pensam ou estão dizendo. Parece ser simples, não é? Mas não é. Nós sabemos por experiência própria que não é tão simples assim, não é tão fácil. Somente com a graça de Deus nós vamos conseguir vencer as nossas batalhas ou reagir aos nossos adversários. Se não for a graça de Deus, nós vamos ser iguais a Saul. Iguais a Saul. Davi passou por ameaças físicas, mas havia muito mais nisso, irmãos. Havia uma ameaça à sua identidade. Pois Davi, quem que era Davi? Davi era um ungido de Deus, o escolhido como rei por Deus, em quem se cumpre a sua identidade. Davi era ungido, mas apontava para aquele que é ungido, que é o Jesus Cristo. Sempre, e Jesus sempre foi atacado, desde o começo da sua vida, na tentação do deserto. Se a identidade de Davi estivesse no seu bom casamento, no seu bom governo, na sua bondade, ele estaria o quê? Consumido pela tristeza. Percebam, a nossa identidade, irmãos, não pode estar nessas coisas. A nossa identidade tem que estar em Cristo. Quando nós lemos os Salmos de Davi, por exemplo, o Salmo 7, ele começou com essas palavras: em ti me refugio, Senhor. Meu Deus, salva-me dos que me perseguem, livra-me. É como uma criança com medo, num dia ruim, que a primeira coisa que ela quer é o quê? Encontrar o colo da mãe, do pai, e ser acolhida pelo seu amor. É assim que Davi está se dirigindo a Deus. Davi confessou o seu medo. Davi relatou que a sua vida estava em perigo. Ele admitiu sua própria impotência. Um dos mais belos salmos é o Salmo 51, que foi lido na semana passada. Ele reconheceu o seu pecado. Ele confessou, ele se arrependeu do pecado. Em tempos de ataque, irmãos, tendemos a passar o quê? Procurar amigos, como se nós estivéssemos formando o nosso quartel-general para uma batalha. E nós buscamos boas explicações para as coisas que estão acontecendo. Isso é bom, mas a nossa primeira parada deve ser o quê? Diante do trono do Senhor. Diante do trono de Cristo. Ele nos ama, Ele entende exatamente o que está acontecendo e Ele prometeu nos proteger. Davi examinou seu próprio coração. Ninguém gosta de críticas, porque a crítica dói, ela machuca. Só instintivamente o que nós queremos? Nos defender. No entanto, a crítica também pode ser construtiva. A crítica dos outros pode nos ajudar a crescer na fé, na verdade. Consequentemente, quando palavras duras são ditas, a primeira pergunta que devemos fazer é: há verdade no que está sendo dito? Nossa preocupação deve ser se estamos fazendo o que é certo. Davi entendeu que nós não podemos mudar outra pessoa, nós não mudamos o coração de ninguém, só Deus pode fazer que as nossas mãos, irmãos, estejam limpas, os nossos corações estejam puros. E finalmente, Davi, no Salmo 7, ele descansa na sabedoria e na justiça de Deus. Os versículos 10 e 11 do Salmo 7 diz assim: Deus é o meu escudo, Ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz, todos os dias Ele mostra a sua ira contra os perversos. Davi lembrou a si mesmo que Deus estava no controle.
Ele não entendia por que Saul estava tentando matá-lo. Por quê? Porque ele não estava usurpando o trono. Ele entendia que isso, ele não entendia como isso ia levá-lo a ser o rei de Israel. Ele não compreendia aquilo. Mas Davi, ele confiava em Deus mais do que na sua compreensão. E aí que muitas vezes nós nos enganamos, porque a gente confia em nós mesmos e acha que a palavra de Deus não é suficiente para desvendar as mentiras que o mundo tem nos pregado. Davi, ele cresceu ouvindo sobre a grandeza de Deus. Ele sabia que Deus usa as circunstâncias da vida para realizar os seus propósitos. Ele cresceu ouvindo histórias como de Abraão, Isaque, Jacó, José do Egito. Ele cresceu ouvindo essas histórias. Ele sabia da história de José, que Deus o colocou diante de uma circunstância, de um propósito tão difícil. Ele conhecia o versículo de Gênesis 50, 20, que diz: vocês pretendiam fazer o mal, mas Deus planejou o mal para o bem. Planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. O mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. Davi conhecia a história dos patriarcas. Deus muitas vezes usou dificuldades na nossa vida para realizar seus propósitos na vida do seu povo. Isso fortaleceu a sua confiança em Deus. Davi conhecia a Bíblia. Devemos examinar as nossas vidas para ver se há algo no nosso coração que precisa ser corrigido, meus irmãos. Você é daqueles como Saul, que fica irritadinho por qualquer coisa, que se irrita, que tem uma má impressão, que as pessoas, aquele ali não gosta de mim, esse não gosta de mim, fica aí com milindres. Você precisa tratar o seu coração. Peça ajuda ao Espírito Santo, que é Ele que vai tratar seu coração. É Deus. Peça ajuda. Deus vai tratar o seu coração. E quem é esse Deus? É um Deus que conhece nós no íntimo. Isaías, na sua profecia que foi lida hoje cedo, escreveu: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou para si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Jesus, ele confiou no Pai até a cruz. A zombaria partiu o seu coração, a sua respiração foi difícil, mas ele sabia que o Pai tinha um plano. A escuridão era opressiva para ele também. Mais do que as nossas mentes podem compreender, mas ele se ateve ao caráter de Deus e ele confiou em Deus Pai até o fim. Através dessa terrível circunstância, o Pai possibilitou que milhões tivessem a vida eterna. Milhões. Chuck Swindoll, ele diz assim: viver para Cristo é uma aventura emocionante, é a aventura mais emocionante do mundo. Mas é difícil, disse Chesterton. O ideal cristão não foi experimentado e achado carente, foi achado difícil e deixado por experimentar. É muito mais fácil nós apagarmos as luzes dos nossos inimigos, adversários, para inventar uma maneira de revidar e de se vingar, porque isso é o que satisfaz a nossa carne. É muito mais fácil de manter do que dar, porque isso vem naturalmente de nós. Mas esse não é o caminho de Deus, e esse não é o melhor. Queridos, a nossa oração é para que Deus nos dê força, nos dê graça. Para quê? Para que nós continuemos fazendo o quê? O certo. Mesmo quando nós não entendemos as circunstâncias que estamos passando. Mesmo quando enfrentamos hostilidade, adversários. Porque sem a graça de Deus, nós seremos tão qual Saul foi. Que Deus nos abençoe.
e a glória seja dada somente a Ele.